Muito bom estar aqui. Deixa eu tentar me posicionar aqui. Ficou melhor? Amém. A paz, amados. A gente está sem um púlpito, estamos nos adaptando com essa questão do online, mas que bom, né? Que bom que eu penso, muitas pessoas falam sobre o isolamento social. Eu costumo usar o termo distanciamento social. Nós estamos distanciados, porém não estamos isolados. Nós temos a presença do Deus vivo que está conosco, nós estamos mais achegados com a nossa família, com os nossos filhos, né, 24 horas às vezes, né, e temos que aprender a conviver em família. Antes tinha fazeres, mas agora nós estamos em família. E 24 horas isso é muito bom. É muito bom porque eu posso estar agora me comunicando com você na sua casa. Olha que coisa boa, está podendo entrar, ministrar sobre a tua família, sobre a tua casa. Não sei se você tem condição de poder estar vindo ao culto, você pode estar recebendo a palavra de Deus aí no seu lar. Amém? Antes de estar ministrando a palavra que Deus me deu sobre essa noite, eu queria, como nós estamos em família e falando do Dia das Mães, eu queria convidar a minha família para estar sentada no sofá comigo. Que é assim que a gente faz o estudo lá em casa. Eu queria chamar minha filha Ana Júlia. Com antecedência, porque, irmãos, eles não iriam aceitar. Então, falando assim, ao vivo, não tem como, entendeu? Então, essa é a minha filha, Ana Júlia, tem 14 anos, é a herança que Deus me guardou para estar impulsionando. Eu costumo falar, e eu já falei isso com o pastor, que nós, mães, temos que ser uma excelente arqueira. Nós temos que ter um alvo, uma visão, um foco muito preciso no sentido de que eu falo que ela é minha flecha e eu sou o arco. Eu, como mãe, me coloco sofrer o impulso, sofrer o estiramento. Você, como mãe, precisa se colocar assim também, porque eu creio que a flecha que é ela vai muito mais longe e vai acertar o alvo. Ela não vai desviar nem para a direita nem para a esquerda. Por isso, como mãe, eu me coloco a sofrer a pressão de um arco para que ela ganhe impulso para chegar longe. Receba essa palavra você também, amém? Deus me falou sobre essa noite, sobre 5 tipos de mães que a Bíblia nos ensina. E essas mães eu venho desde a origem do mundo. Quando Deus criou o mundo, a terra era sem forma e vazia, viu que não tinha graça, né? Precisava ter um homem para ele cuidar. Então Deus já nos ensinou sobre paternidade e amor desde a origem do mundo. Olha que algo mais precioso e lindo. Então, ele nos ensina sobre paternidade. Deus criou o homem e viu que não era bom o homem viver só, então criou a primeira mãe, que é a Eva, mulher de sua costela. Então, a Eva, o que significa Eva? Eu trouxe as origens da palavra e a gente vai ver se a gente consegue aprender também com essas mulheres que foram mães na Bíblia. Assim como Deus ministrou, me ensinando, eu também quero compartilhar com a sua família, com você que é mãe. E a mãe, Eva, ela foi uma mãe de primeira viagem. Essa mãe, ela não teve ninguém para ensinar ela como seria mãe. Pensa você. Eu não sei se você foi mãe de primeira viagem, eu creio que todas foram. Não sei se você teve uma referência de avó, não sei se você teve uma referência materna em sua vida, mas a Eva teve algo muito precioso de Deus. Ela aprendeu a ser mãe com o Senhor. Então não tinha como ela escapar. Ô, vó, como é que eu faço? Oi, mãe, vem aqui, eu tenho medo. Tem muitas mães que têm medo de dar banho na criança, né? Nos primeiros dias de vida, e chama a mãe, chama a avó, porque tem medo, porque é frágil, ainda está aprendendo a algo tão precioso e pequeno, um milagre tão grande que Deus gera. Eva não teve isso, ela aprendeu sozinha. E sabe quem ensinou? Deus. Ela vem nos ensinar a dependência do Senhor. O que o homem falha em muitas vezes, não sei se você tem um vazio materno, uma ausência, uma falta de maternidade, mas eu quero te dizer que existe sobre a sua vida uma paternidade. Deus tem te ensinado a conduzir, e é algo muito precioso. E Eva vem
nos trazer essa dependência de orientação de Deus. Eva também, ela nos ensina que apesar do sofrimento de uma mãe, por causa das escolhas erradas do filho, devido à situação de Caim e Abel, dos seus filhos terem errado, né? Ela nos ensina também a obedecer ao Senhor e se alegrar. Eva se alegrou com a vida de Sete, independente da frustração que o filho a levou, matando o seu próprio irmão. Mas Eva obedeceu a Deus e continuou a gerar vidas, continuou multiplicando para que pudéssemos hoje ter uma terra habitável. Então isso vem nos gerar uma obediência de respeito. Então eu queria trazer uma palavra que está lá em Salmos 27:10, te dizer que ainda que o seu pai e sua mãe te abandone, o Senhor não te abandonará, Ele te acolherá. Amém? Então eu queria te dizer que Deus te ensina a ser mãe, desde que você confie nele e em suas orientações. Esse é o que a Eva veio trazer para a gente. O seu significado do seu nome é aquela que vive, é a vivente. Então seja viva, tenha vida, motive a vida, espalhe vida. O mundo tem falado tanto sobre morte, então seja uma mãe que fale sobre vida, que tenha sua boca profética para pronunciar a vida sobre os seus filhos. E tenha fé, seja orientada por Deus. Amém? Vimos falar também, a segunda mãe que Deus colocou no meu coração foi sobre Sara. A Sara vem me retratar uma mãe impaciente que aprendeu a ter fé. Sara, apesar de muita idade, de uma idade avançada, 90 anos de idade, Sara não poderia ter filhos. E o sonho daquela época, como toda mulher, era ter filhos. Porque aquela mulher, pela sociedade, era malquista, era mal vista, porque não poderia perpetuar a geração da sua descendência do seu esposo. Então Sara tinha um coração duro e chateado com isso. Porém, ela recebeu uma promessa do Senhor que ela iria gerar um filho. E esse filho, ele foi tão abençoado, que você evidencia pelo caráter de Isaac. Então, ela nos apresenta que as mães às vezes não são perfeitas. E elas não somos perfeitas. Somos cheias de falhas, inquietações. Estamos aprendendo, por mais que recebemos orientações de avós, né? Não sei se você chega e fala assim, o filho é meu, quem cria sou eu. Quem é a mãe que já falou isso? Deixa eu te falar uma vida. O filho é de Deus. Você cria para Ele. Você não cria filho para o mundo. Você cria filho para Deus. A gente tem que parar com esse ditado. Eu criei até essa idade, agora eu crio meu filho para o mundo. Não, você cria para Deus. E Sara recebeu essa promessa. Mas Sara não soube esperar a promessa de Deus. Ela ficou tão inquieta que ela deu um jeitinho. E um jeitinho dela foi pegar Agar, que era sua escrava egípcia, e através da escrava, conceber ali o filho para o seu marido. Porém, deixa eu te falar, Deus não se esquece da promessa que Ele te fez. Então, se Ele tem promessa sobre a sua vida, mãe, Ele vai cumprir. Promessa de filhos, promessa sobre a tua casa. Então, tenha fé e tenha esperança, não seja ansiosa, aguarde no Senhor. A Sara nos ensina que mesmo impaciente, ela aprendeu a ter fé. Ela aprendeu a ter fé. O Senhor não precisa da sua ajudinha para cumprir os seus propósitos. Ele é Deus e Ele vai cumprir sobre a sua vida. E assim mesmo que pela nossa autossuficiência procuremos solucionar os nossos problemas, buscamos alternativas que muitas vezes não são as alternativas de Deus. E essas são as verdadeiras alternativas para a nossa vida. Certamente a ansiedade que Sara teve perdeu o lugar para a fé, mas ela começava a se fortalecer no Senhor, juntamente que seu marido, Abraão,
Sara, em esperança, creu contra toda desesperança. Então, tal como Sara, nós também temos hoje a oportunidade de confiar no Senhor e seu poder e suficiência. O Senhor está no controle da sua vida e de seus filhos. Cumpre os seus propósitos de acordo com sua boa vontade. Sujeite-se a Ele pela fé. Tenha fé. Não ande ansiosa. Tudo tem seu tempo na vida. Não sei se você é uma mãe que está ansiosa para poder gerar filhos. Mas deixa eu te falar. O Senhor, hoje, nesta noite, vai gerar filhos espirituais na sua vida. Você é mulher, então naturalmente você já nasce com o instinto de mãe. Independente da sua condição biológica. Hoje o nosso país tem muitas crianças que estão precisando de um lar acolhedor, de um lar cristão, de uma mãe, de um amor materno. E você pode ser porta do Senhor para essa vida. Você pode mudar uma história. Então, se você se encontra, não como Sara, que ela tinha uma promessa de Deus sobre a vida dela de ter um filho, mas se você se encontra em espera, creia que Deus pode gerar filhos na sua vida. Amém? A terceira mulher, mas antes eu queria falar o significado da palavra Sara. Sara quer dizer Jeová é glória. Então, uma mulher que no próprio nome glorifica o Senhor. A próxima mulher é Ana, a mãe de fé e oração e gratidão. Ana tem uma história muito parecida com Sara. Ana também era estéril, não podia ter filhos, mas ao contrário de Sara, o que Ana fez? Ana ia ao templo do Senhor, se humilhava aos seus pés, foi colocada até como louca, de tanto que ela falava sozinha, mas as pessoas olhavam, ela não estava falando sozinha, ela estava falando com o Senhor, ela clamava ao Senhor filhos, e Deus ouviu a sua oração. Ana foi humilhada pela sua rival, assim como Sara por Agar. Ana foi humilhada por Penina, já Sara por Agar. Porém, a história dela foi diferente nesse sentido. Ela teve uma atitude diferente. Ela foi fervorosa em sua oração e clamou. Seja uma mulher de oração. Seja uma mãe de oração. Clame ao Senhor por seu filho. Mesmo que seu filho hoje não tenha o resultado que um dia você quis que tivesse através da sua oração. Falei, Senhor, eu orei tanto, eu pedi tanto, mas hoje a condição, o resultado que meu filho se encontra não é aquilo. Persevere em orar. A palavra diz isso. Você não pode desistir do seu filho. Exerça a sua maternidade com autoridade, como uma mulher de oração, assim como Ana fez orando. E o que aconteceu com Ana? Deus deu a ela Samuel. Samuel, um grande profeta que ungiu reis. Olha que bênção. E não deu só Samuel, deu mais 5 filhos a Ana, através do fruto da sua oração. Então Ana não se cansava de subir à casa do Senhor. Entrega tudo nas mãos do Senhor. Confia nele. Ana soube confiar no Senhor. E creu quando ouviu a promessa. Porque ela recebeu de Deus. Então, Ana, mesmo com as ofensas que ela recebia, ela não se entristeceu. Ela não saiu falando para uma, para outra. Poxa, ela me ofendeu. Aquela mulher tem filhos e me condenou na rua. As pessoas me apontam porque eu não tenho filho. Ela não choramingou com as amigas ou com aquelas pessoas. Ela foi na casa do Senhor e orou e ofertou as suas lágrimas a Deus, confiando nele. Então, Deus retribuiu a Ana. Então, 3 coisas que aprendemos com a lição dessa mãe. Samuel tornou-se um dos maiores profetas da Bíblia. Ana entregou um filho a Deus e depois tornou-se mãe de mais 5. Ana teve Samuel e levou à casa do Senhor. Ela ofertou ao Senhor. Depois, quando Samuel teve idade, ela falou, eu quero que meu filho sirva ao Senhor. Você já fez isso? Eu quero te desafiar nessa noite. Você já entregou o seu filho para Deus? Você já levou ele na casa do Senhor e você já fez uma oração ao Senhor? Senhor, o filho que o Senhor me responsabilizou em cuidar, porque é dele, é de Deus.
Você já falou: Senhor, eu entrego ele para as tuas obras, em tuas mãos. Eu quero que ele seja instrumento do Senhor. Eu costumo falar, eu estou aqui com a minha filha e ela é testemunha. Eu falo assim: minha filha, independente de você escolher, independente da sua profissão, independente daquilo que você tiver aptidão, independente da sua área de conhecimento, eu quero que você seja uma coisa só: serva de Deus. Não é isso, filho? E eu falei que a minha alegria é ver minha filha na casa do Senhor. E assim fez Ana. A alegria de Ana, ela ia ver o filho uma vez por ano. E levava a sua túnica, maior um pouco. E eu penso Ana naquele tempo, confeccionando a roupa do seu filho e pensando: como deve estar meu filho? Ele está na casa do Senhor. Ele está aprendendo do Senhor. Ele vai ser um profeta do Senhor. E Samuel foi chamado ainda muito novo a ouvir a voz de Deus. E foi um grande profeta. Entregue seu filho ao Senhor. Confia nele. Dedique ele ao Senhor. Que eu tenho certeza que Deus fará coisas grandes, assim como fez com Samuel. Foi um sacrifício que Ana fez, que transformou Samuel em um dos maiores profetas citados na palavra de Deus. Bem, então, só na Bíblia tem 2 livros com seu nome, e até hoje é lembrado como exemplo de respeito. Então, que possamos, desde já, preparar para estar um perfeito sacrifício, assim como Ana fez ao Senhor, que através do seu corpo gerou Samuel de forma física, mas através do seu perfeito sacrifício gerou um profeta. Então, além de gerar de forma física Samuel, ela gerou espiritualmente um profeta na casa de Deus. Então, gere espiritualmente um profeta na casa de Deus, você também, mãe. Você, mãe, adote um filho espiritual, ore por um jovem, escreva para ele, pergunte como está o seu dia, seja uma intercessora e adote e gere um profeta na casa do Senhor. Amém? A 4ª mulher que Deus trouxe ao meu coração é Joquebede. Deixa eu falar o significado de Ana, quer dizer graciosa e cheia de graça. Joquebede, para mim não esquecer, eu já vou falar que é Jeová é glória. Joquebede foi mãe num período muito difícil, num período do Egito, onde Faraó, para eliminar grande parte do povo hebreu, decretou o extermínio de meninos que nascessem de hebreias, então que eles fossem lançados ao rio do Nilo. Então decretou uma sentença de morte para todos os homens nascidos, porque os hebreus estavam se tornando uma grande população. O número dos hebreus já estavam se tornando maior do que os egípcios. Então ele decretou essa sentença de morte. E Joquebede, ao dar à luz, escondeu seu filho durante 3 meses. E foi muito sábia. Durante o 3º mês, que ela não tinha como esconder aquela criança, ela o colocou num cestinho, encurralada pelos soldados, e o soltou no rio. Ela confiou literalmente a vida do seu filho ao Senhor. Pensa uma mãe com um cesto de palha, deixar sua criança na beira do rio e o Nilo levar. Ali naquele rio, aquela criança foi acompanhada pela irmã que corria à margem e ela foi adotada pela filha do faraó. Então Deus cuidou daquela criança até chegar aquele momento. Mas Deus tinha um plano. As coisas às vezes podem estar muito ruins. Quando eu estava meditando sobre essa palavra, eu venho trazer os dias de hoje. Nós estamos vivendo dias de morte, dias de pandemia. Muitos podem pensar ou estar assistindo a mídia e isso gera um assombro, ainda mais para quem é mãe, sobre morte. Eu estava ligando num canal e eu não tenho assistido mais. E na hora, antes do jornal falar boa noite, falou assim: já morreu tantas e tantas pessoas.
Aí eu falei, meu Deus, boa noite. Antes falavam-se boa noite na apresentação do jornal. Agora nem isso mais. Então estamos vivendo tempos difíceis. Somos mães que estamos vivendo tempos assombrosos de morte. Então nós temos que fazer como Joquebede. Confiar o nosso filho ao Senhor. Confiar nele, mesmo que fuja das nossas mãos. Quando nós temos um filho, nós queremos agarrar, queremos abraçar, proteger. E eu fui muito assim. A minha filha, quando nasceu, eu operada, eu quis dar o primeiro banho, eu quis trocar a primeira fralda, sentindo dor. Eu quis fazer tudo e eu era muito assim, que eu não podia perder. Eu abandonei o meu emprego, quer dizer, abandonei não, mandei dar uma pausa, fiquei 2 anos por conta dessa pequena. E foi um momento maravilhoso. Não estou criticando quem não pode fazer isso, mas eu pude ter essa oportunidade. Mas pensa nesse momento que o domínio não está totalmente nas nossas mãos e cremos que está na mão de Deus. Estamos vivendo tempos difíceis, assim como o tempo do Egito, que o faraó está a cercar de morte e nós temos que entregar o nosso filho num cestinho e estar orando. Deus vem trazer reflexão para que possamos ser mães que confiem no Senhor. Que esteja no Senhor no sentido de que você pode passar álcool em gel, pode tomar toda precaução, mas eu venho te trazer uma palavra. Que esse inimigo invisível tem um inimigo muito maior, que é o pecado e a morte. Então, eu creio que Deus tem um antídoto para isso. Mãe, confie no Senhor. Eu venho trazer que é algo muito próximo. Eu tenho uma sobrinha, uma afilhada, que hoje, não sei se ela está assistindo, de 7 anos. Ela, quarta-feira, deu um susto, aí botei a igreja do Senhor para orar. E ela foi para UTI de uma forma brusca. Acusou uma pneumonia severa, muito rápido, sem febre. Ela está no Hospital de Bom Jesus do Itabapoana, que não tinha sintomas nenhum. O caso está sendo estudado como Covid, é uma das únicas crianças, quer dizer, a única criança até o momento, e ela está lá. E eu venho falar para essa mãe, não sei se ela está assistindo, venho pedir a vocês que estejam orando. É muito difícil para uma mãe, porque ela ainda teve a oportunidade de estar com a filha dela, mas muitas mães hoje estão deixando os seus filhos na UTI, no CTI, num leito de hospital, e não podem nem estar com ele acompanhando a margem do rio, como aquela irmã estava, como Joquebede conseguiu assistir seu filho. Então, nem dessa forma pode. Vamos estar orando por essas mães, vamos ter empatia por essas mães. Estamos vivendo nesse tempo, mas deixa eu te falar. Moisés, Deus tinha um plano sobre a vida dele. Moisés foi criado por egípcios para conhecer a cultura deles. Moisés foi levado ao deserto para ter intimidade com Deus. Moisés foi o libertador do seu povo. Então deixa eu te falar, por mais que o momento agora esteja difícil, não sei a situação que você está passando, se você está no hospital, por mais que seu filho hoje se encontre numa situação que você não vê saída, creia num Deus que tem um plano maior. Os planos dele são maiores que os nossos. Amém? Então, venho trazer uma palavra de você, de confiança, para você confiar. Uma palavra para você não temer. Isaías 41:13 traz: pois eu sou o Senhor, o seu Deus, que te segura pela mão direita e diz a você: não tema, eu te ajudarei. Não tema, o Senhor é contigo. Entregue o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele o guiará. Salmos está nos ensinando isso, Salmos 37. E a quinta mulher, e a última que eu venho trazer para reflexão dos irmãos, é Maria. Maria, a mãe abençoada que aceitou o desafio da maternidade. Maria vem de uma derivação de Miriam, que quer dizer pura,
Senhora soberana, que significa provavelmente em hebraico. Maria foi uma mãe importante, de excelência. Ela tem um mérito por si mesma, porque foi escolhida para conceber o Filho de Deus. Assim como José, que é a herança de Davi, para cumprir a promessa, a fala que foi feita ao profeta, e ela como sua noiva, e ela mesmo diante de desafios, mesmo sendo uma mãe escolhida, ela não foi isenta de sofrer desafios. Naquela época, uma mulher que engravidava antes do casamento, ela era rejeitada, poderia ser apedrejada, jogada até a morte. Mas ela não temeu quando ouviu esse chamado. Lucas 1:38 diz que ela diz assim: eis aqui a serva do Senhor, que se realize em mim tudo conforme a tua palavra. Ela confiou no Senhor, mesmo mediante aquele desafio, podendo ser rejeitada pelo próprio noivo José. Mas ela não se deu temerosa, ela aceitou esse legado de ser mãe e cuidadora. Pensa numa responsabilidade, e eu quero te trazer a sua responsabilidade. Você foi escolhida, não sei se você planejou ou não. Você fala, mas esse filho não foi planejado por você, mas ele foi planejado por Deus. E ele te consagrou uma mãe. Então assuma a responsabilidade. Maria fez isso. Maria aceitou o desafio de ser mãe. E eu tenho certeza que ela se dedicou em ímpeto a isso. Quanto tempo você tem se dedicado ao seu filho? Quanto tempo você tem orado pelo seu filho? Eu penso que esse período de pandemia, ele tem algo muito negativo, mas eu como pedagoga, como professora, eu vejo o lado educacional e muitos pais podem falar, eu estou sendo a mãe agora, ela está sendo educadora dos seus filhos, está trabalhando em casa, está dando conta do marido, então ela está sendo ainda mais multitarefa do que ela é. Porque a gente é assim, né? O nosso olho, a minha filha costuma falar um negócio no quarto, eu ouço no meu. Ela, mãe, como é que você ouviu isso? A gente não sei como tem, mas eu acho que é uma dádiva do Senhor aí nesse negócio. Que a gente tem um ouvido, né? Biônico, a gente sente quando o nosso filho está triste. E nesse período, está sendo um período muito bom para os nossos filhos, para as nossas crianças. E a gente tem que começar a entender como que vai ser o período de retorno. Porque eu tenho certeza que a criança está muito feliz em ter o pai, a mãe, sempre em casa. Então isso é algo muito positivo. Então tenta ver esse desafio de ser mãe e assuma esse desafio sobre a sua vida. Estou terminando aqui e venho trazer a lição de Maria como uma lição importante de uma mulher que aceitou, mas não aceitou só ser mãe e ser uma mulher que concebia o Filho de Deus. Ela aceitou o desafio de ser serva e dizer, eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, que cumpra a tua palavra. Que você como mãe possa dizer, eis-me aqui, eu sou a tua serva, cumpra a tua palavra em mim. Que você se dedique no desafio, seja ousado, seja um ser que entenda que você, mãe, teve um privilégio de conceber. Independente se você é uma mãe que gerou fisicamente, que gera no coração e que gera espiritualmente. Deus está desafiando para que você gere vidas e seja essa mulher maravilhosa que tem essa tarefa importantíssima. Que Deus possa te abençoar. Que Deus possa te usar como mãe de oração, como mãe de forma física, né, de gerar. Deus possa te usar como mãe de coração. Que você possa ter essa responsabilidade do Senhor e dizer, sim, eis-me aqui, eis a tua serva. Me usa, que cumpra a tua palavra como mãe. Que você cumpra a palavra de Deus na tua vida. Amém? Posso orar? Vem, pastor. Posso orar?
Amém. Vamos estar orando então ao Senhor. Sarim está entregando todas as mães, essas 5 mães que aprendemos, para que você possa guardar no teu coração cada lição. Você na sua casa agora, curva a tua cabeça para receber essa oração do Senhor. Senhor Deus, eu te entrego de forma especial cada mãe em tuas mãos. Ó Pai, Senhor Deus, que o Senhor venha derramar a tua sabedoria, ó Pai, para que elas sejam edificadoras de lar. Senhor Deus, que elas sejam preciosas diante de Ti, obedientes, ó Pai, ao Senhor. Ó Pai, Senhor Deus, que sejam mulheres de oração, que sejam mulheres, ó Pai, que não corram dos seus desafios maternos, mas que assumam a responsabilidade sobre a geração que o Senhor a responsabilizou. Senhor Deus, que a geração dessas mulheres, ó Pai, sejam gerações frutíferas, Senhor. Ó Pai, Senhor Deus, eu creio que nesta noite o Senhor está gerando filhos espirituais. Eu creio também como profeta do Senhor, que nessa noite o Senhor está abrindo a madre, e eu creio num Deus do impossível, que pode gerar filhos, aonde o homem diz que é impossível, assim como fez com Ana e com Sara. Senhor Deus, eu creio num Deus que faz o possível acontecer. Ó Pai, Senhor Deus, eu decreto a fertilidade do céu, ó Pai. Senhor Deus, que possamos, ó Pai, como mães, ser boca profética, onde vai abençoar em vidas, ó Pai, Senhor Deus, em tempos em que se anuncia tantas mortes, que possamos como mãe ser bocas proféticas para ungir vidas, para declarar vidas sobre a nossa geração, para declarar a vida sobre a nossa família, para declarar a vida sobre essa cidade, sobre o nosso país. Oh, Senhor Deus, levanta, Senhor Deus, mães de oração. Oh, Senhor Deus, levanta mulheres que orem para que seus filhos fiquem de pé, mulheres de joelho para que os filhos fiquem de pé. Senhor Deus, oh Pai, eu toco agora naquelas mães, Senhor Deus, que às vezes estão entristecidas, ó Pai, porque os seus filhos estão longe, ó Pai, porque o que sonhou do Senhor ainda não se concretizou. Eu quero, Senhor Deus, trazer uma palavra de ânimo para essa mãe. Oh, Senhor Deus, os planos do Senhor são maiores. Não desista, persevere como Ana fez, insista em orar, mesmo que para muitos você pareça louca em orar algo que é impossível, mas deixa eu te falar, o que não tem jeito para o homem tem jeito para Deus. Oh Deus, eu creio que Deus pode mudar a história de muitos filhos. Eu creio que nesse tempo o Senhor pode achegar famílias e os filhos se converterem aos pais e os pais aos filhos. Oh Pai, eu creio que nesse tempo o Senhor colocou todos em uma arca, Senhor, para que o Senhor possa cuidar, ó Pai. Ó Pai, que estejamos nessa arca de Noé, ó Pai, sabendo que a nossa família está cuidada e guardada, e que esse período de chuva, de pandemia vai passar. Oh Pai, que essa água que está negra, assim como falou que Noé esperou até a água turva para passar, essa água turva vai passar sobre a nossa vida, sobre a nossa família. Ei mãe, receba a palavra de vida, receba a palavra de vitória, receba a palavra de saúde, receba a fertilidade, receba a vitória do seu filho, receba a unção dobrada de adoradora, receba a unção de Maria de serva que diz: eis-me aqui, cumpra a palavra em mim, que você receba a palavra de serva, de mãe, um desafio de autoridade do Senhor. Eu te coloco como uma atalaia de oração, como uma mulher de oração, que não vai cansar e nem cessar o seu clamar por essa geração. Oh, levanta mulheres que oram por filhos espirituais. Oh Deus, oh Pai, Senhor Deus, eu decreto agora cancelado, Senhor Deus, toda ausência de paternidade e maternidade sobre essas mães que não tiveram referências maternas. Oh Pai, que possam ter referências paternas no Senhor, oh Deus. Oh Pai, Senhor Deus, guia,
Senhor Deus, venha trazer o conhecimento do céu sobre essas vidas. É o que te pedimos nessa noite. Senhor Deus, muito mais do que feliz Dia das Mães. Nós cremos em feliz dias, anos, anos, anos de mães. Amém. Aleluia.